pessoal! Hoje eu vim fazer mais uma tag pra vocês e dessa vez é uma tag criada pelo Vitor do Book Freak que se chama Eu Odeio Ler. Eu achei bastante legal, são 6 perguntinhas bem rápidas, então vamos lá. Primeira, quanto tempo você tem se dedicado diariamente à leitura? Infelizmente, menos do que eu gostaria. Eu tenho deixado pra ler no período da noite, depois que eu termino todos os meus afazeres, só que isso tá me deixando bastante cansada e eu tenho tido muito sono, então eu acabo lendo muito pouco, às vezes meia hora por dia, 40 minutos, às vezes vai 1 hora, mas infelizmente a leitura ela não tem fluído tanto quanto eu gostaria. Também pode ser culpa dos últimos 2 livros que eu peguei pra ler, que são livros assim... Um é um pouco mais denso e tem uma leitura um pouco mais complexa, e o outro ele foge bastante da minha zona de conforto, é uma história um pouco mais dramática, um pouco mais monótona do que eu tô acostumada, então isso tá me fazendo ler um pouco menos do que o habitual, vamos dizer assim. 2. Qual foi o maior período que você já passou de ressaca literária? A minha memória é bem ruim, eu vou confessar pra vocês. E já faz algum tempo que eu não tenho ressaca literária, porque, como eu disse em outros vídeos pra vocês, toda vez que eu leio um livro que é um pouco mais pesado, um pouco mais complexo, ou que me deixa assim muito eufórica, eu intercalo essa leitura com um mangá ou uma HQ, que são leituras mais dinâmicas, rápidas e divertidas, e isso acaba me distraindo bastante, me fazendo esquecer da última leitura, e eu consigo dar continuidade na minha lista de leitura. Mas eu lembro que eu devo ter ficado ano passado um período de 2 a 3 meses sem ler, que foi antes de eu começar a fazer esse processo de leitura de HQs. 3. Como está sendo a sua média de avaliações ultimamente? É muito difícil eu conseguir favoritar um livro. Para eu favoritar um livro, para eu dar 5 estrelas mais o coraçãozinho lá para ele no Scooby, ele tem que ser um livro perfeito. A fada perfeita, livre de defeitos. E ultimamente tem sido muito complicado achar uma leitura assim. Então, eu leio o livro, como um todo eu gosto dele, mas se ele tem problemas, eu acabo sempre dando 3 ou 4 estrelas. Também não tô, graças a Deus, encontrando leituras que eu odeie, que eu deteste, que me faça abandonar o livro, que me faça dar 1 estrela, por exemplo. Já faz algum tempo que eu não leio um livro tão ruim, entre aspas, dessa forma. Então, não tá 100% bom, mas também não tá totalmente ruim. 4. Você se distrai facilmente enquanto lê? Se sim, o que mais te distrai? Normalmente eu pego os livros pra ler em horários em que meu filho já foi deitar, minha mãe já foi deitar, meu marido ainda tá trabalhando. Então, o que no máximo tira a minha concentração, às vezes, são as gatas. Então, eu não tenho muito problema com isso. Mas acontece, sim, de às vezes eu tô lendo fora desse horário, principalmente. Meu filho pedir alguma coisa, ou minha mãe me chamar e querer conversar por algum motivo. Mas é bastante raro, é mais o sono que tem me atrapalhado mesmo. 5. Compartilhe 3 livros que te deixaram de ressaca. Apesar de que nem eu falei pra vocês, eu não tenho tido muita ressaca por estar intercalando leituras mais dinâmicas com livros que têm me deixado mais ansiosa, vamos colocar dessa forma. Teve 3 livros esse ano que me surpreenderam bastante e que eu gostei demais da leitura. E eles me deixaram ainda assim pensando bastante sobre a história e imaginando como seriam as continuações, enfim. O primeiro foi Fúria Vermelha, do Prince Brown, acho que é assim que se pronuncia o nome do autor, publicado pela editora Globo. Eu ganhei esse livro de uma amiga de presente e eu não tava dando nada pra esse livro. O começo da leitura ela foi bastante confusa, porque o autor começa jogando você em um universo totalmente desconhecido e novo, só que com algumas semelhanças com a nossa realidade, então eu demorei pra entender que era uma distopia e não uma fantasia propriamente dita, porque até um momento eu achei que eram extraterrestres. Depois ele se revelou um livro muito mais complexo, uma leitura muito mais intensa e profunda do que eu tava imaginando que fosse.
e por isso eu gostei bastante dessa leitura. Eu já fiz vídeo desse livro, eu vou deixar aqui nos cards para vocês conferirem, mas o que eu posso dizer para vocês aqui agora, nesse momento, para não me prolongar muito nesse vídeo aqui, é que o nosso personagem principal aqui, ele não é exatamente um mocinho, ele é meio um anti-herói ali, e isso me surpreendeu bastante, principalmente por eu ter conseguido gostar dele, apesar de tudo o que acontece nesse livro. Outro livro que eu gostei bastante, mas esse eu não fiz vídeo porque eu acho que dispensa, que é Corte de Espinhos e Rosas, da Sarah J. Maas, a mesma autora de Trono de Vidro. Eu li esse livro aqui esse ano, não faz lá muito tempo, eu acho. Eu ganhei de presente uma amiga também. E eu curti bastante. Eu tava esperando gostar, é lógico, porque eu gosto muito da série do Trono de Vidro. E assim que eu terminei, eu fiquei assim, louca, querendo a continuação, mas eu me controlei bastante pra não comprar tudo logo e não ler tudo logo de cara. Porque eu tenho um problema quando eu faço isso. Eu enjoo da história, eu enjoo dos personagens e eu acabo nunca conseguindo continuar. Isso já aconteceu com outras séries e eu não quero que aconteça com essa. Outro livro que eu curti muito e que eu não me canso de falar dele pra vocês é O Alto da Maga Josefa, da Paula Siviero. Esse aqui eu li em e-book, ele tá disponível no Kindle Unlimited e também está, acho que é bem baratinho, R$5,90, R$7,90, alguma coisa assim, na Amazon. Vale a pena muito vocês lerem, é uma fantasia nacional incrível, com personagens cativantes, uma história muito bem escrita, com uma narrativa deliciosa e muito engraçada. Eu curti horrores, dei muita risada durante esse livro. E assim, me tornei fã da Paola, com certeza vou ler até a lista de mercado dela. 5. Cite 3 livros que te tiraram da ressaca literária. Como eu falei pra vocês, o que tem me tirado da ressaca literária são as leituras mais dinâmicas, como graphic novels, HQs e mangás. E as minhas últimas leituras dessa linha foram o 5º volume de Santichou, que é uma espécie de Cavaleiros Zodíacos feminina. Eu não sei nem se essa explicação, entre aspas, ela tá correta, porque pelo que eu tenho assistido de Cavaleiros Zodíaco, o propósito deles é bem diferente, mas é uma forma bem, assim, simples de dizer o que são as Santichous. Essa aqui é uma série que é considerada spin-off, ela vai se passar em paralelo ali com a primeira história original dos Cavaleiros Zodíacos. Em alguns momentos nós temos cavaleiros aparecendo aqui, tanto os de bronze quanto os de ouro. Então assim, é bem legal, é bem interessante. Frances, essa graphic novel linda e incrível da Dark Side, que com desenhos maravilhosos. Aqui a gente vai ter a história de uma bruxinha e ela acaba se envolvendo em uma aventura com um espírito livre para descobrir quem ela realmente é. São desenhos simplesmente maravilhosos que me deixaram apaixonada. É uma mistura assim muito delicada de bem, mal e o que realmente a gente tem dentro da gente. Então, essa é a tag, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o like no vídeo, isso é muito importante para o crescimento e a divulgação do canal. Se inscrever se você ainda não é inscrito. E tá rolando sorteio lá no Instagram. São 4 livros bastante especiais para um único ganhador. Vou deixar o link aqui embaixo e convidar vocês para participarem. Então é isso. Um beijo e até a próxima!